A 9 dias do segundo turno, Lula e Jair Bolsonaro têm mais um dia de campanha com foco em conquistar eleitores no Sudeste. O presidente e o candidato à reeleição se encontra com personalidades no mundo da luta e mais tarde participa do debate no SBT. Lula, que não deve comparecer ao encontro na TV, faz caminhadas em Teófilo Otoni, também Juiz de Fora em Minas Gerais. Ontem, o petista esteve no Rio de Janeiro. Destaque de Gabriela Souza. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirma que, se eleito, pretende criar o Ministério da Segurança Pública para atuar principalmente nas fronteiras, reprimindo o tráfico de drogas e armas no Brasil. Segundo o político, a ideia é combater organizações criminosas de traficantes e milicianos. A declaração foi ontem durante a coletiva de imprensa em um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio. Sobre as últimas pesquisas divulgadas em relação à intenção de voto, Lula disse que não acredita que Bolsonaro vai conseguir ganhar mais votos para vencer o pleito. Lula afirmou ainda que o principal objetivo na reta final de campanha é diminuir o número de abstenções e correr atrás do voto que não participou no primeiro turno. Eu estou convencido que o nosso pessoal tem que continuar indo para a rua, tem que visitar as pessoas que não votaram, as pessoas que estão indecesas, para que as pessoas compareçam a votar. O primeiro objetivo nosso é diminuir o número de abstenção, é tentar convencer as pessoas de que, se eles votarem, eles estarão contribuindo até para que eles amanhã possam falar mal de quem eles elegeram. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro participou de encontros com influenciadores e prefeitos de municípios paulistas e aí mais tarde deu entrevista para um podcast. Entre outros assuntos, o presidente falou sobre a abertura de novos concursos públicos e prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação. Você fala, por exemplo, em servidor público, nós praticamente não abrimos concurso ao longo desse tempo todo. Não é que nós não queremos, estamos contra os concurseiros, é que está inchada a máquina. E ela pode chegar a um ponto e ela parar de funcionar. Então abrimos concurso apenas para os essenciais, como por exemplo a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram mais de 100 mil cargos que deixaram pessoas que foram para inatividade e não foram colocadas alguém no teu lugar. Então foi uma maneira de você enxugar um pouco, sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo aos servidores públicos. Tanto é que agora há pouco o Paulo Guedes, dado a isso, anunciou que o ano que vem vai ter um aumento real do mínimo e o aumento real para servidor público também. Bom, daqui a pouquinho, inclusive, a gente traz um trecho da entrevista concedida por Paulo Guedes à Band, falando sobre esse assunto, e também daqui a pouquinho, às 7h20, a gente volta a trazer mais destaques da agenda dos dois candidatos à presidência da República. Só para ficar bem explicadinho, Bolsonaro participará daquilo que seria um debate, mas sem a presença do adversário, será uma entrevista de 1 hora no SBT. A ministra do TSE suspende os mais de 160 direitos de resposta concedidos a Lula na propaganda de Jair Bolsonaro. Leandro Aislan. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buccianeri, suspendeu a decisão proferida por ela mesma que concedia direito de resposta ao ex-presidente Lula durante a propaganda política do adversário Jair Bolsonaro. Ela atendeu a um recurso da defesa do atual presidente, que contestou que o colegiado não seria o adequado para julgar a questão. Cabe ao plenário da Corte analisar o caso. Na quarta, a ministra havia concedido 164 inserções de 30 segundos como direito de resposta a favor de Lula, devido à quantidade de vezes em que o ex-presidente foi citado por fatos, de acordo com a acusação, sabidamente inverídicos por descontextualização. Ainda ontem, o TSE confirmou a abertura de investigação contra uma suposta rede de desinformação ligada a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Mais cedo, o TSE ampliou os próprios poderes para remover conteúdos nas redes sociais. Natália Pazzi. A partir de agora, o Tribunal Superior Eleitoral terá autonomia para mandar plataformas removerem publicações sobre urnas e resultados das eleições para aumentar o combate às fake news. A resolução foi aprovada por unanimidade nesta quinta-feira durante sessão. Com isso, o TSE poderá analisar denúncias de publicações que atentam contra a
integridade eleitoral e também mandar judicialmente que as plataformas removam o conteúdo dentro de um determinado prazo. Assim, a Corte Eleitoral poderá determinar que os endereços online considerados pelos ministros como fraudulentos sejam retirados do ar em até 2 horas. Já às vésperas da eleição, a retirada será em até 1 hora. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, explica que, caso uma notícia falsa seja replicada, poderá ser estendida a decisão de remoção para todos os conteúdos. Não só reduzir o tempo que as plataformas retirarão as notícias fraudulentas do ar, como, uma vez a nossa assessoria de desinformação verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada dessas notícias fraudulentas. Para o colunista da Band News FM, Rodrigo Aidar, especializado em poder judiciário, qualquer regra importante deveria ser decidida com mais antecedência. Tem essa regra de ouro, de que qualquer mudança importante na justiça eleitoral, nas eleições, tem que ser aprovada um ano antes das eleições. Que é para quê? Para que todo mundo já saiba quais são as regras do jogo e que essas regras não sejam mudadas no curso do jogo, para não prejudicar nem beneficiar um lado ou outro. E o outro é essa questão do poder de ofício. Ela amplia o poder de polícia do presidente do TSE, não é de forma absolutamente discricionária, mas o poder do tribunal é bastante ampliado. Se o plenário decidir que aquele conteúdo é falso e tem que sair das redes, caso esse conteúdo seja replicado de novo, depois do cumprimento dessa determinação, não seria necessário uma nova representação, que um outro partido político entrasse pedindo para tirar. O próprio presidente pode, sozinho, claro, de acordo com essa decisão do plenário, mandar tirar essa fake news. Então, assim, é uma mudança um pouco drástica. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais sobre essa decisão do TSE, sobre essa ampliação de poderes por parte do TSE e sobre isso que vem sendo visto por muitos juristas como abuso. Então, em instantes, a gente volta a esse tema por aqui. Saiu mais uma pesquisa apontando empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. Instituto Paraná traz o petista com 46,9% das intenções de voto, contra 44,5% do presidente e candidato à reeleição pelo PL. Brancos e nulos somam 5% e 3,6% não sabem ou não responderam. Vamos só aqui para os votos válidos, sem brancos e nulos, né? Lula tem 51,3% e Bolsonaro 48,7%. Margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Daqui a pouquinho, detalhes dessa pesquisa feita pelo Instituto Paraná. E às vésperas do segundo turno, o apoio dos brasileiros à democracia bateu recorde. O dado é da mais recente pesquisa feita pelo Datafolha. Atualmente, 79% dos eleitores apoiam a democracia. 5% defendem a ditadura em certas circunstâncias. E outros 11% afirmam que tanto faz, tanto fez. 7h13, Mind the Gap. Como os especialistas costumam dizer, né? Sem reajuste, a gasolina tem defasagem em relação ao mercado internacional. Esse é o espaço, esse é o gap. Fala aí, Carlos Briggs. Isso, mesa de som. Obrigada, meu amor. Sexta-feira é assim mesmo. Vai, Carlos Briggs, vamos lá. A Petrobras está praticando preço de combustíveis 10% abaixo do valor do mercado internacional. A informação é de fontes ouvidas pela Band News FM. A paridade na negociação, considerando o câmbio e, consequentemente, a cotação externa dos barris de petróleo, vem sendo uma política adotada pela estatal. Mas, recentemente, o governo federal procura represar o preço da gasolina e do etanol. A poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, a estatal não dá sinais de que vá reajustar os seus preços. Dentro da Petrobras, a diretoria vem alertando sobre a necessidade de reajustar, sobretudo, os valores da gasolina, após 2 semanas de defasagem. A estatal sofreu com alta rotatividade no comando da empresa, que já está no 4º presidente em menos de 4 anos. Presa em Portugal, a doleira Neuma Kodama, que ficou conhecida na Lava Jato, desembarca no Brasil. Yumi Kuano,
Desembarca no aeroporto de Salvador a doleira Nelma Kodama, presa em abril deste ano em Portugal, durante uma operação da Polícia Brasileira contra o tráfico internacional de drogas. Nelma viajou em voo direto de Lisboa para a capital baiana e chegou ontem à noite. De acordo com a defesa, em Salvador, a doleira será encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal e depois deve seguir para o complexo penitenciário da Mata Escura. Em nota, os advogados informaram que ela renunciou à continuidade do processo de defesa contra a extradição com a intenção de colaborar com a justiça brasileira. Nelma foi presa no dia 19 de abril deste ano, durante a Operação Descobrimento da Polícia Federal. Ela é ex-namorada do também doleiro Alberto Youssef e foi a primeira delatora da Lava Jato, chegando a ser condenada. As investigações da PF começaram em fevereiro do ano passado, quando um jato executivo de uma empresa portuguesa de táxi aéreo pousou no Aeroporto Internacional de Salvador para abastecimento. Quase 600 quilos de cocaína foram encontrados na aeronave. A Justiça marca a primeira audiência daquele caso do jovem atropelado e morto por um modelo no Rio de Janeiro. Pedro Dobal. A Justiça do Rio marca para o dia 4 de novembro a primeira audiência de instrução e julgamento do processo em que o modelo Bruno Krupp é réu por atropelar e matar um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Na decisão de quarta-feira, o juiz Gustavo Gomes Calil também manteve a prisão preventiva do acusado. Ao dar prosseguimento ao processo, o magistrado ainda negou as alegações da defesa do influenciador digital. Os advogados questionavam a validade do laudo que apontou a ausência de marcas de frenagem no asfalto e alegavam que não houve dolo eventual, quando se assume o risco de matar ou ferir. Mega Sena acumula de novo. Olha a sua tese se confirmando. Gente, quando eu falei isso, eu não tava levantando suspeita nenhuma sobre a Caixa. Todas as não, nenhuma. Nada, zero. O que eu tô dizendo é que a própria loteria foi desenhada de uma maneira a ser quase impossível de você acertar. Claro, por isso que é isso, né, Megali? São 100 milhões de reais. Não, mas tudo bem. Você acertar individualmente tem que ser difícil mesmo. Mas um país inteiro de 200 milhões de pessoas fazendo fila pra apostar e ninguém acerta, semana após semana, aí não dá. Alguém tem que ganhar essa Mega Sena eventualmente. Mas ontem ninguém ganhou. 6 dezenas sorteadas, 01, 05, 18, 49, 55 e 56. Quem sabe você não cravou uma quina aí, hein? 01, 05, 18, 49, 55 e 56. 107 apostadores fizeram quinas e cada um vai receber R$ 48.800. Alguma consideração? Algum que planejamento? Dá pra fazer com R$ 48.800? Casa não dá, né? Casa não dá. Dá sim. Tem muita carro. Gente, não. Casa de 48 não, mil no reais. Rio de Janeiro, não. Em São Paulo, mas vai numa zona rural, vai ver se você não compra uma casa por 48 mil reais. Você pode comprar um terreno, uma casa, possivelmente compra não. Casa feita. Compra. Então. Então, uma de R$ 48.800, fechado Isso. assim? Aí o pessoal vai falar, ITBI, não sei o quê, né? Não custos tem cartoriais, já extrapolou, já não dá. Chaves. Então vamos, uma casa de 45 mil reais, onde você achar. Porque não... Mais difícil do que... O prêmio foi de R$ 48.800. Com esse prêmio, é possível comprar uma casa de R$ 48.800. Não, então, de 45 mil reais, mais custos cartoriais, ITBI e tudo mais. Depois eu que sou chato. Se você... não, isso a gente não tem o que discutir. Mas já que você entrou nesse assunto, então a gente, dá corda, que a gente estica. A gente vai para os destaques internacionais agora. Uma possível crise energética preocupa a Ucrânia, especialmente pela chegada do inverno. Fala aí, Bruno Capozzi. A Ucrânia adota restrições ao consumo de luz para tentar economizar energia elétrica depois de quase 30% das usinas serem destruídas em ataques de mísseis ou drones das forças russas. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, pediu para que a população e as empresas economizem o máximo possível em iluminação e publicidade. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, é bombardeada há meses. A companhia de metrô anunciou que vai aumentar os intervalos entre os trens para economizar eletricidade. Após uma reunião com as empresas de energia, o presidente Volodymyr Zelensky disse que está se preparando para todos os cenários possíveis para o inverno e trabalhando na criação de pontos móveis de fornecimento de energia para abastecer a infraestrutura crítica.
falar de futebol agora? Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol? São Paulo venceu, né? Foi bem, ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão. Jogou muito bem. 3-1, fala Aline Fanelli. O São Paulo vence o Coritiba por 3-1 em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio do Morumbi, o time construiu a vitória com 2 gols de Caleri e 1 do Luciano. Para o Coxa, Matheus Cadorini foi quem diminuiu o placar. Menos de 15 mil torcedores foram à Casa São Paulina, o menor público desde o dia 25 de maio. Com o resultado, o tricolor vai à 10ª colocação com 44 pontos, mesmo número do Fortaleza, que tem 2 vitórias a mais. Sem vencer como visitante, o Coritiba fica no 15º lugar com 34 pontos. 3-1 fora o baile. Eu vou falar 10 segundos para as considerações finais. Só isso. 3-1 fora o baile? 3-1 não foi bem o time. Dá pra beliscar uma vaga na Libertadores. Opa! Então tá. Acabou! Aê, menos um dia. Hoje, menos um, só mais uma semaninha de propaganda eleitoral gratuita. Aguente. A gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Falta só uma semana. Aqui, Carla Bigato, bom dia mais uma vez, Carlinha. Bom dia. E aqui, Sheila Magalhães. Fala, Sheila. Bom dia pra todo mundo, gente. A polêmica... Bom dia, viu, Megali? Hã? Bom dia. Pra você também. Obrigado. Porque ninguém nunca te dá bom dia, né? Não, mas eu me sinto bondeado. Bondeado? Tá. Às vezes ninguém te chama pra dar bom dia. A gente responde, mas é um negócio assim, a gente tá respondendo pra todos, os ouvintes e tal. Mas ninguém vira pra você e fala, Megali, bom dia, é sexta. Olha que dia lindo. Simpatia, cara. É sexta. Obrigado. Não acostuma. Obrigado. Ai, não é não. Que seja assim, não. O Santo desconfia, né? Não se iluda, não o se Santo iluda. tá desconfiadíssimo aqui. Não se iluda. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. A polêmica da semana é sobre uma discussão que tínhamos aqui no ar, sobre esse R$48.800. Gente. Não, porque o pessoal tá debatendo isso aqui no chat, tá? Que é o prêmio da Quina, já que ninguém acertou a bendita Mega Sena dessa semana de novo. Se o prêmio da Quina dá pra comprar uma casa. E eu disse que dá. Dá, obviamente você não vai comprar nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Mas vai numa zona rural aí por esse Brasil. Você compra fácil uma casinha. Obviamente também não vai ser uma casa de 2 andares, maravilhosa, mas uma casinha numa zona rural. Você compra sim, com 48 mil e sobra. Essa é a polêmica. O pessoal na redação tava até... Tá bom, mas vocês são aí muito agora... cosmopolitas, cara. Vocês moram em São Paulo Tá e bom. acham que isso aqui é a realidade do país. 48 mil reais você compra fácil uma casinha numa zona rural. Não, tá bom. Ok. Tá bom? Quase tão difícil quanto ganhar na Mega Sena. Vai lá no interior de achar Pernambuco. uma casinha por Imagina, 45 mil não é reais. tão difícil. Em Ouro Fino, se eu procurar bem, eu acho. Tá bom. Posso provar. Tá. Ganha aqui, né, então? Vocês estão bem? Vai ser difícil. Certo. Vai ser difícil porque eu não Vai posso. ser difícil, então. Vocês estão bem? Tudo certo. Muito bem. Você também, né? São Paulo vencedor, Você também? 3-1, né? Vencedor, maravilha. exatamente. Já passou a dor de quarta-feira? Passou, né? Tem que passar, fazer o quê? Olhar pra frente, né? Exato, temos um brasileiro aí a disputar, uma vaga na Exatamente. Libertadores a conquistar. Isso, vamos nessa. Então vamos nessa. Nós Todo não mundo- combinamos o figurino, eu e Sheila Magalhães. Mas já tem correios pra gente. Sério? Falando do nosso luto. Daqui a pouquinho. Estão muito belas. Obrigada. Bom, o Galo já cantou, hora de atualizar então os principais destaques desta sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Jair Bolsonaro e Lula têm mais um dia intenso de campanha na reta final do segundo turno da corrida à presidência da República. O candidato do PT faz caminhadas em 2 cidades de Minas Gerais, estado onde venceu no primeiro turno. Estará em Teófilo Otoni e Juiz de Fora. Jair Bolsonaro recebe hoje o apoio de lutadores de MMA e à noite participa de entrevista no SBT, uma vez que Lula não vai participar do que seria um debate na TV. Ontem, o presidente e candidato à reeleição esteve em São Paulo. Valteno de Oliveira vai trazer mais detalhes. São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, virou o centro das atenções da campanha de Jair Bolsonaro. O presidente vai ficar até domingo no estado, com agendas na capital e na região metropolitana.
Ontem pela manhã, o candidato do PL teve encontro com influenciadores na capital paulista. A imprensa não teve acesso. À tarde, o presidente participou de uma mobilização política no estádio do Canindé. Jair Bolsonaro estava acompanhado do candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, se encontrou com prefeitos e vereadores de São Paulo e pediu apoio de todos para a reeleição. O governador tucano, Rodrigo Garcia, também foi ao encontro. De Minas, chegou o governador reeleito, Romeu Zema, que criticou a gestão petista no estado dele. Zema disse: "Eu, mais do que ninguém, assumi um estado arrasado, destruído pelo PT. Posso dizer que a grande missão que nós temos até o dia 30 de outubro é virar essa eleição." No discurso, o presidente Bolsonaro lembrou que ações do governo, como a redução do ICMS e do IPI, levaram à queda da inflação e à melhora do ambiente de negócios, e falou que a campanha está ganhando aliados todos os dias. Nós já viramos em Minas Gerais. São Paulo, já ampliamos a vantagem. Estamos ganhando terreno em todos os estados do Brasil, sem exceção. A maioria dos governadores, eleitos ou reeleitos, a grande maioria, fecharam conosco. Fizemos reunião há poucos dias com 650 prefeitos de Minas Gerais. A adesão está sendo enorme, porque há como fazer a comparação entre dois governos. As pesquisas mais recentes mostram o aumento da vantagem de Bolsonaro contra Lula em São Paulo, assim como do candidato Tarcísio de Freitas em relação ao petista Fernando Haddad na disputa pelo governo do estado. O esforço é para ganhar com ampla margem de votos, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, e virar o placar em Minas. Nesta sexta, ainda em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro terá encontro com lutadores de MMA que o apoiam, e à noite será entrevistado no SBT. Em entrevista à Band, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de fake news a informação de que o salário mínimo e as aposentadorias não serão reajustados pela inflação, caso Jair Bolsonaro seja reeleito. Fake news. Fake news. Veja, durante a pandemia, foi o período mais difícil, durante essa guerra que nós superamos. Nós sempre demos um aumento do salário mínimo, um aumento das aposentadorias, junto com a inflação. Até antecipamos os pagamentos de benefícios e aposentadorias justamente para ajudar os mais vulneráveis, os idosos e tudo isso. Então, protegemos empregos, assistimos e digitalizamos 68 milhões de brasileiros. Estamos sempre tentando ajudar. Mas as pessoas mentem, criam fake news para ver justamente se falsificam a realidade. Então, é um compromisso nosso. Um governo que deu sempre os reajustes da inflação. Durante a pandemia, agora que a pandemia acabou, vai ser a inflação e mais um pouco. Então, se tiver que mexer, é mexer para mais, nunca para menos. Então, está garantido que os reajustes de salário mínimo e os reajustes de aposentados serão pelo menos igual à inflação. É a inflação e mais um pouco. Ontem, Lula esteve no Rio de Janeiro. Caio Messina. Lula passou a quinta-feira em um reduto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e depois no bairro de Padre Miguel, na capital. O candidato mencionou o que chamou de rede de mentiras do adversário. Queridos companheiros, para eu voltar a presidir esse país, é preciso a gente desmontar todas as mentiras que o nosso adversário está contando na televisão e nas redes sociais. E quero dizer para vocês que quem é evangélico deve frequentar a sua igreja e não permitir que o pastor minta. O candidato perdeu de Bolsonaro no estado, mas aposta que vai diminuir a vantagem do adversário. As armas da campanha são R$ 150 extras, no Auxílio Brasil de R$ 600 para famílias com filhos de até 6 anos, programas para tirar do vermelho pessoas endividadas e incentivo aos empreendedores.
Uma das maiores preocupações é diminuir a abstenção em 30 de outubro, disse Lula. Eu estou convencido que o nosso pessoal tem que continuar indo para a rua, tem que visitar as pessoas que não votaram, as pessoas que estão indecisas, para que as pessoas compareçam a votar. O primeiro objetivo nosso é diminuir o número de abstenção, é tentar convencer as pessoas de que se eles votarem, eles estarão contribuindo até para que eles amanhã possam falar mal de quem eles elegeram. Enquanto o ex-presidente investe em comícios e caminhadas, o vice da chapa intensificou a agenda com o mercado financeiro. Geraldo Alckmin esteve com representantes da Associação de Previdência Complementar e também da indústria têxtil. Disse que a intenção é fazer a reforma tributária para reduzir a carga de impostos do Brasil. Alckmin intermediou também o apoio da filha do ex-governador paulista Franco Montoro. Malu Montoro estava com Simone Tebet e agora fechou com Lula. Assim como o ex-presidente do Banco Central de Fernando Henrique Cardoso, o economista Armínio Fraga. Eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Esse voto espelha as minhas preocupações com o futuro do nosso país, da nossa democracia. O núcleo jurídico da campanha tem comemorado as decisões favoráveis do TSE ao candidato. Lula conseguiu direito de resposta no programa eleitoral de Bolsonaro após ter sido chamado de ladrão, corrupto e envolvido com crimes. Foi muito importante a decisão de tirar, o tempo de mentira que o Bolsonaro conta na televisão. E foi por isso que ele perdeu, porque eram fake news, era coisa inverossímil. Quando você se sente ofendido, quando você se sente atacado, quando você se sente prejudicado, ao invés de você fazer o que eles fazem, a gente vai para a justiça. É para isso que existe o Poder Judiciário. Nesta sexta, Lula desembarca em Juiz de Fora e Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde o desafio é manter vantagem sobre Bolsonaro, que tem o apoio do governador reeleito Romeu Zema. Agora, importante, hein? Ainda na quinta-feira, ontem à noite, a ministra do TSE, Maria Cláudia Bucchianieri, suspendeu os efeitos da própria decisão que dava a Lula 164 inserções no rádio e na TV como direito de resposta no programa de Jair Bolsonaro. Então o jogo está zerado, cada um fecha a semana com direito às próprias inserções que já possuíam. O novo levantamento do Paraná Pesquisas aponta Lula e Jair Bolsonaro empatados tecnicamente no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. Em votos válidos, excluindo os brancos e nulos, Lula aparece com 51,3% contra 48,7% do presidente e candidato à reeleição do PL. Na semana passada, Lula tinha 51,9%, Bolsonaro 48,1%. Então, repetindo os números dessa semana. Lula, 51,3%, Bolsonaro, 48,7%. Margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em intenções de voto, ou votos totais, Lula surge com 46,9%, Bolsonaro com 44,5%. Brancos e nulos totalizam 5%, 3,6% não sabem ou não responderam. Paraná Pesquisas, que ouviu 2.002 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro, nível de confiança de 95%, levantamento no TSE, sob o código BR 02276/2022. Especialistas criticam a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral que permite tirar do ar notícias consideradas falsas pela própria corte. Alegando necessidade de agilizar os processos e combater as fake news, o plenário resolveu aumentar os poderes do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O ministro poderá determinar a retirada de publicações da internet ou de veículos de comunicação sem a necessidade de pedidos do Ministério Público ou de quem se sentir ofendido. A medida vale para conteúdos considerados falsos ou descontextualizados repetidos, ou seja, que já tenham sido alvos de decisões anteriores do tribunal, aquilo que for reincidente. O conteúdo pode, então, ser removido de outros sites ou postagens apenas com uma determinação, uma canetada de Alexandre de Moraes. E essa medida, como eu disse, é alvo de crítica de especialistas, de juristas. O Walter Maerovitch, um desses juristas ouvidos pela reportagem da Band, diz que a corte não se preparou para combater as fake news e estaria tomando medidas equivocadas. O juiz só atua se for provocado pelos interessados.
ele não atua de ofício, evidentemente porque ele tem que manter uma distância. A ação da Justiça sobre atos futuros ou comentários que ainda não foram publicados também é alvo de discussão. A resolução do TSE permite que canais que, na visão do tribunal, publiquem fake news de forma... Aliás, por que a gente fica usando fake news? Por que o Estado brasileiro usa em documentos oficiais um termo em inglês para o qual nós temos um equivalente muito eficiente em português, que é notícia falsa. Ou simplesmente mentiras. Enfim, permite ao TSE que canais que, na visão do próprio tribunal, publiquem essas mentiras de forma reiterada sejam suspensos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, chamou a situação de excepcional. Eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. A Constituição, a lei eleitoral e até a jurisprudência do TSE proíbem decisões como as tomadas recentemente pela Corte. É o que destaca o professor de Direito Eleitoral Constitucional, Cléver Vasconcelos. A súmula número 18 determina que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia agir com o poder de polícia administrativa unilateralmente. Ele precisa, de maneira antecedente, ouvir as partes envolvidas naquele fato. Isso é um fato muito importante e que não pode deixar de ser perseguido pela Justiça. Os juristas ouvidos pela reportagem apontam que o TSE pode estar agindo de maneira exagerada. Mudando de assunto, agora de maneira nada exagerada, reagiram os moradores do prédio em que aquela aposentada, lembra? Fez ofensas racistas contra um humorista e músico Ed Júnior. E ela deve prestar depoimento à Polícia de São Paulo nos próximos dias. Foi uma grande mobilização. Conta aí, Thiago Muniz. Coletivos do Movimento Negro realizaram um ato nesta quinta-feira para protestar contra a conduta da aposentada Elizabeth Morrone. Na quarta, o artista foi à polícia registrar a ocorrência e representar pela abertura do inquérito junto à Polícia Civil. A defesa de Morrone diz que ainda não foi notificada e que aguarda a intimação. O advogado dela afirma ainda que as desavenças com o vizinho ocorrem há aproximadamente um ano e que jamais tiveram relação com racismo ou qualquer tipo de preconceito. Eu tinha visto a informação de que o Ed Júnior havia anunciado que mudaria do prédio. Eu lembro de ter ficado indignado. Como assim o Ed Júnior vai mudar de prédio? A dor de cabeça tremenda, ficar procurando imóvel na internet. Uma encheção de saco. Contratar a gente empresa... não voltar para esse assunto de procurar imóvel na internet. Depois a gente pode falar disso. Contratar empresa de mudança e ter que pagar multa, porque vai saber, né? Se o não, mudar é um trabalhão. É um trabalho mudar danado. É um saco, Ele, a vítima, eu espero que não, espero que ele mude de ideia. Até entendo que ele carregue ali lembranças dolorosas, né? Pesadas do... Apesar de estar sorrindo naquele vídeo e levando ali meio com um joie de vivre, não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. De jeito nenhum. Ali é para conseguir sobreviver a toda né, a situação. Claro. Isso, exato. Cada um com o seu mecanismo de defesa. Então, se for o caso, se for do desejo dele, beleza, vá. E, eu quero que ele seja muito feliz. Mas, se não, fique, cara. Fique. O condomínio que se mobilize, há meios legais, inclusive, de tocar para fora um elemento indesejado que não tenha condições morais de viver dentro daquela comunidade. Então, se for de seu desejo, Ed, se você estiver nos ouvindo, fique, cara, resista. Fique aí na sua casa. Você não tem nada a ver com os desvios de caráter dos seus vizinhos. Vamos falar mais sobre os atos de racismo contra o cantor Seu Jorge. O Jean Costa tem os detalhes. O presidente do Grêmio Náutico União voltou a falar que não presenciou crime de racismo durante a apresentação do cantor Seu Jorge. Em depoimento à polícia, Paulo Bing falou na condição de testemunha e se colocou à disposição para esclarecer os fatos. O presidente do clube também disse que a produção do cantor não procurou o GNU após o incidente. Ele também passou uma lista de funcionários que estavam no espetáculo para que também possam ser ouvidos.
O Conselho Federal de Medicina pode rever a resolução que limitou o uso do canabidiol. Rafael Procópio. O Conselho Federal de Medicina vai rediscutir a decisão que mudou as regras sobre o uso de canabidiol. A decisão do CFM foi anunciada após críticas feitas por entidades e cidadãos comuns que passam por tratamento com óleo feito com derivados da maconha. Segundo o Conselho, uma nova consulta pública será aberta para atualizar as regras para a prescrição da substância. A polêmica surgiu na última sexta-feira, quando a entidade restringiu o uso a apenas alguns tipos de epilepsia. Além disso, a determinação indicava a utilização só quando não houvesse bons resultados com os métodos tradicionais. Ontem, o CFM se justificou, dizendo que pauta as decisões por evidências e que elas ainda demonstram fragilidades sobre a segurança e eficácia do canabidiol. A entidade foi alvo de protestos de associações médicas que defendem a autonomia dos médicos e temem principalmente prejuízos à continuidade de tratamentos. Após restrições de aeronaves, a população de Fernando de Noronha sofre com o desabastecimento. Conta aí, Cacá Barbosa. Comerciantes e moradores do arquipélago de Fernando de Noronha enfrentam desabastecimento de produtos como frutas, verduras e medicamentos. O motivo é a proibição por parte da Agência Nacional de Aviação Civil de pousos de aeronaves turbojatos na ilha, que faziam o transporte dessas mercadorias. A restrição entrou em vigor no último dia 12 de outubro devido às más condições da pista do aeroporto. A Gol Linhas Aéreas suspendeu as atividades em Noronha, enquanto que a Azul segue com voos em aeronaves tipo ATR, que são menores que os jatos. Em nota, a Azul Cargo informou que o transporte de cargas para Noronha continua. Entretanto, por causa da restrição, o serviço ocorre por meio dos 10 voos diários realizados com passageiros. A expectativa da empresa é que a partir de novembro, os voos exclusivos para o transporte de cargas sejam retomados, assim como o aumento da malha de passageiros para 16 viagens diárias, que também vão transportar cargas. O Ministério Público pede que o acusado de matar o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu vá a júri popular. Ângelo Sfaier. Novas considerações apresentadas pelo Ministério Público do Paraná reforçam que a morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, aconteceu por motivação política. A promotoria ainda defende que o policial penal Jorge Guaranho, acusado por homicídio duplamente qualificado, vá a júri popular. O petista, que era a guarda municipal, foi assassinado no dia 9 de julho durante a própria festa de aniversário de 50 anos. O MP destaca que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a discussão política caracterizou a futilidade do homicídio. Guaranho também foi baleado, ficou internado por cerca de um mês e está preso desde agosto. Uma votação interna do Partido Conservador vai definir o próximo premier do Reino Unido após a queda de Liz Truss. Bruno Capozzi. A decisão sobre o substituto da primeira-ministra britânica deve sair até o final deste mês. Até lá, Liz Truss continua no cargo. Falta de apoio político e polêmicas envolvendo o plano econômico levaram à queda precoce da premier, que ficou apenas 45 dias no cargo. Mesmo dizendo ser uma lutadora e que não abandonaria o posto, em um pronunciamento nesta quinta-feira, ela disse ser incapaz de cumprir as metas pelas quais foi eleita pelo Partido Conservador. Reconheço, dada a situação, que não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por isso, falei com Sua Majestade, o Rei, para notificá-lo de que estou renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador. Liz Truss enfrentou rejeição da opinião pública e dos próprios companheiros de partido. É o que aponta o especialista em relações internacionais da FMU, Manuel Furriela. Então ela assume meio como um mandato tampão, realmente, como alguém que foi escolhida para que o Partido Conservador tentasse se reorganizar. Ela nunca teve apoio consolidado, ela nunca teve um apoio muito forte, né? Você tinha ali 4 opções à época, ela foi a mais forte, mas não aquela de grande construção consensual. É pura falta realmente de apoio político. Faltam exatamente 30 dias para o início da Copa do Mundo do Catar. Não vejo a hora, gente. 21 de novembro. É. Final 18 de dezembro. Isso. Olha esse Natal como vai Quase ser. no Natal. Como Copa do Mundo é legal, né? Eu adoro Copa. Como Copa do Mundo pode ser tão legal. Ah, mas é FIFA, Sim. Ai, eu também sou crítico a tudo isso. Uhum. Mas a Copa do Mundo tem uma mágica que quando ela chega, você deixa de lado. Você simplesmente mergulha na fantasia, cara, no futebol. É bom demais. Não, e tem todo o entorno também, é legal demais, né? Agora, vai ser muito diferente, porque normalmente as Copas acontecem
nos meses de junho, né? E normalmente nos meses de junho por aqui a gente tem muitas comidas relacionadas a São João. A gente tem muita coisa com milho. E eu me lembro que a gente fazia os encontros aqui na Band News com pipoca, né? Pra assistir a Copa comendo pipoca. E a torta de paçoca, que aí é amendoim no caso, mas também é uma coisa relacionada à festa junina. Do Bruno Camarão. Do Bruno Camarão. Pois é. Meu Deus do céu. Então, assim, pra mim, Copa tem um gostinho de quitutes e tal. De camarão. Não, é um pouco mais doce. Dessa vez vai ser de camarão, uma batatinha frita. Então, novembro, como é que a gente vai lidar com isso? É que nada impediria, né? Amendoim tá aí o ano inteiro, o milho também. Só que o Bruno Camarão não vai estar aqui. Ah, meu Deus, ele vai estar com você. no Catar. Será que ele vai achar paçoca pra fazer torta lá no Catar? Ah, deve ter amendoim no Catar, não deve? Tem. Ou se tem. Amendoim nos ingredientes da comida árabe. Mas vamos lá, a gente tá divagando pra variar um pouquinho. A Aline Fanelli tem informações sobre os 30 dias que faltam pra Copa do Mundo no Catar. Há 30 dias para a Copa do Mundo, o tetracampeão com o Brasil, Mauro Silva, está otimista com o que o time de Tite poderá apresentar no Catar. Ele destacou o que o grupo precisa fazer na caminhada. É importante esse grupo estar unido, é importante a atenção nos detalhes, em todos os detalhes, né? Depois da primeira fase, a margem de erro é 0. Então, toda a atenção a toda a questão comportamental dos atletas, das famílias que porventura forem até aí o Catar. E mesmo assim, não é fácil, porque você enfrenta grandes seleções que também estão muito preparadas para tentar vencer uma Copa. A Band News FM terá hoje um programa especial sobre a Copa do Mundo a partir das 2h. Temperatura agora em Doha, 34 graus. Oh, delícia! 1h. Tá, adoro, gente. É o dia mais frio da semana, tá? Ontem tava 36. Caramba! Mas olha, a Carla tava falando sobre como vai ser diferente em relação a comidinhas, mas até pra gente aproveitar, né? Os horários dos jogos do Brasil, 1h, 4h. A galera já vai dar uma enforcada, certeza, né? Vai ser bom pra bares, pra restaurantes, que vão ficar muito, muito cheios. A gente já vai estar com calorão no Brasil, né? Então o clima já é gostoso, já é de fim de ano, já é de férias, férias escolares. Eu acho que vai ser uma delícia de aproveitar. Vai. Tem ouvinte perguntando, a pergunta que não quer calar. Megali, você vai ao Catar? Juliano Oliveira, a gente já tem essa definição, a resolução já saiu? Ontem eu dei um passinho em direção a obter minha credencial, mas por enquanto não tá na mão ainda. Mas passagens compradas, tá tudo certo pra ele ir, é só a credencial dele que enroscou. Quer dizer, na pior das hipóteses, eu vou até o Catar passear. Você não entra sem a credencial, né? Você bate e volta. Você faz uma viagem legal e volta. Visto, né? Espécie de visto, tem que estar atrelado a uma coisa dessa. Viagem legal no sentido de avião só. Isso. Pô, que delícia. Você vai ficar no avião, né? Pô, que legal, classe econômica. 27 horas. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É assim mesmo, as credenciais, eles são bem rigorosos, né? Bem exigentes e tal. Sempre foi assim em todas as outras Copas. Mas eles estão. Eu já fui em algumas. Eles estão mais chatos nessa. Aliás, é a opinião do próprio pessoal que tá conduzindo o trabalho. Você falando aqui. Que eles são chatos. Não. Aliás, depois dessa, vocês vão ter a grandeza de admitir que vocês perderam a aposta ou não? Nós perdemos a aposta. Uma pessoa chamar. Calma. Perdemos a aposta. Perderam por quê? Porque sim, há terrenos, há casas com menos de 48 mil reais casas a serem compradas dignas, no Brasil. Uma casinha de Chico Bento, assim, casa humilde. Você não vai ter nada rural. dentro, né? Mas vai ter uma casa. Porque as casas que você compra aqui na Zona Sul de São Paulo estão cheias de coisa dentro. Não, pelo menos tem conexão com rede de esgoto. Torneira. Quem falou que essas não tem? Pelo que eu vi nas fotos, não tem. Eu encontrei muitas que tem. Então tá bom. Tá bom. Então você ouvinte, que já escreveu pra cá, sinta-se à vontade pra continuar escrevendo ou não, tá? Tá tudo bem. Quem é que a gente vai chamar agora? Ele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia.
Megali, Oi. Tá soltando foguete aí no Morumbi, Megali? Porque o São Paulo ganhou do Curitiba 3-1. Exatamente. Meu querido Coxa não tá bem, viu? Pode cair de novo pra segunda divisão. Aliás, Sheila Magalhães, eu ia te chamar como primeira-ministra nova lá da Inglaterra, mas ela já jogou a toalha, pô. Nem começou, jogou a toalha. Não é mesmo, Carla Bigato? E no mais? Bem, o São Paulo ganhou, a vida continua. O Neymar e o pai e a mãe continuam sendo julgados lá na Catalunha. Vamos ver se hoje sai o veredicto do homem da capa preta. Mas eu quero adiantar aqui os resultados que eu vou antecipar, porque eu não erro. Então, amanhã, sábado, Red Bull Bragantino 1, Atlético Paranaense 1. Até porque o Atlético Paranaense sabe como é que é. Tá cumprindo tabela porque quer saber mesmo da decisão da Libertadores América contra o favorito Flamengo. O América Mineiro recebe o misto do Flamengo e o jogo vai ser 1-0 pro Flamengo. E o Santos, em Santos e Corinthians, é jogo para domingo, vai marcar pro sábado. Santos e Corinthians, 1-0 pro Santos. E o Palmeiras recebe o Avaí e ganha para variar por 3-0. No domingo, o Fluminense recebe o Botafogo, ou melhor, os dois grandes do Rio, Fluminense e Botafogo, se enfrentam e vai terminar 1-1. O Juventude em casa pega o São Paulo, Futebol Clube lá na Serra Gaúcha, e o São Paulo ganha mais uma por 2-0. E o Atlético Goianiense em casa ganha do Ceará por 1-0. E o Cuiabá, rapaz, vai jogar em casa e vai perder pro Goiás por 1-0, hein? E o Coritiba, ameaçadíssimo, pega o Internacional, que tem mais time. O Coritiba tem que ganhar ou vencer, nem o empate presta, mas vai dar Inter 1-0. E na segunda-feira, o Atlético Mineiro, o Galo, que foi tão mal nesse ano, vai jogar lá em Fortaleza, jogo duro, placar de 1-1. Grande final de semana para todo mundo e até a próxima.